Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 48 e vamos ver dos aforismos 189 até os 192. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre algumas temáticas que não foram tão abordadas em vídeos anteriores e são interessantíssimas. Uma das que a gente mais vai se ater é sobre o quanto nós, como seres humanos, somos seres desejantes. O desejo por realizar, o desejo por obter aquilo que ainda não se tem, é algo que nos move imensamente e nos faz levantar da cama. Sem desejos, a nossa vida ela se torna uma vida insossa, uma vida muito na mesmice, sabe? Vamos falar bastante sobre isso. Uma outra temática também bem bacana que a gente vai levantar aqui é sobre a ignorância, porque a gente fala bastante sobre a ignorância, que ela é ruim, que ela precisa ser transmutada, mas eu vou falar nesse vídeo sobre um novo viés a partir da ignorância, de que algumas coisas vale a pena a gente ignorar para que a gente não perca o foco daquilo que nos move de verdade, que estão até relacionados com os nossos desejos. Vocês vão entender bem direitinho quando a gente chegar nesse aforismo. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e assim ele distribua para mais pessoas, o canal possa crescer também. Então eu conto com vocês com essa gentileza. Da mesma forma, no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, assim mais e mais pessoas vão acessar esses vídeos, tá ok? Vamos lá, gente, começar pelo 189, diz assim: tirar proveito das privações alheias. A privação, quando leva ao desejo, nos proporciona o caminho mais eficaz para dominar. Os filósofos diziam que a privação não era nada, enquanto os políticos dizem que é tudo. Os últimos estavam certos. Alguns transformam em degraus os desejos alheios para alcançar os próprios fins. Valem-se de circunstâncias e usam a dificuldade de obtenção para aguçar-lhe o apetite. Consideram o estímulo da falta mais proveitoso do que a frouxidão da posse. E à medida que as coisas ficam mais difíceis, o desejo se torna mais ardente. Uma forma sutil de obter o que se quer, conservar as dependências. Esse aqui, gente, é um aforismo tão extenso que ele pode ser abordado, levantado, porque aqui ele está falando sobre nós como seres humanos. Somos seres desejantes. O desejo, ele nos move. Quando eu estava lendo esse aforismo, na mesma hora, eu me lembrei de uma das frases mais aclamadas, mais famosas do filósofo Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, filósofo alemão. Ele dizia que nós, seres humanos, amamos muito mais o desejo do que obter o objeto desejado. Essa ideia foi lá mais para frente muito utilizada pelo próprio Sigmund Freud na sua teoria psicanalítica, no desenvolvimento da psicanálise, porque nós nos movemos por desejos. O desejo está muito relacionado com questões tanto conscientes como questões também inconscientes. Muitos dos nossos desejos ele vem lá do nosso inconsciente. E aí o Freud ele se utilizava muitas coisas do filósofo Nietzsche. A gente consegue até, lendo as obras do Freud, perceber a influência do Nietzsche. Certamente, ele, se não leu toda a obra, ele leu boa parte da obra. Tem muitos até estudos de dissertações, de teses, fazendo altos links entre a teoria do Nietzsche e as teorias do Freud. E aí é muito legal a gente trazer essa noção, essa ideia tão bacana, né, de que nós amamos muito mais o desejo em si, desejar, do que ter o objeto de desejo. Porque depois que a gente realiza um desejo, é como se aquilo ficasse frio, se aquilo é como se, tipo, perdesse a graça. A gente lutou, buscou, batalhou para conseguir, depois que conseguiu, pronto, o desejo foi realizado e a gente não consegue nunca se satisfazer com tudo 100%, aí vem novos desejos. É como as pessoas sempre dizem, né, de um modo geral, nós somos insatisfeitos. Faz parte da natureza humana a insatisfação. E isso, por um certo lado, é bom, mas, claro, sempre sem levar para os extremos. Os extremos sempre são ruins. E outra coisa super bacana desse aforismo, gente, é porque dá para levar para as mais diversas áreas, para os mais diversos setores da nossa vida.
não só a questão material, porque quando a gente fala de desejo, quase sempre a gente fala de desejo por coisas, mas existem N tipos de desejos. Tem o desejo de um relacionamento, por exemplo, tem aquelas pessoas que não conseguem se sustentar em um relacionamento monogâmico, de longa duração, e elas, quando estão com alguém, elas não conseguem se satisfazer com aquela única pessoa, e aí começa a atrair, começa a ficar com várias pessoas ao mesmo tempo, e aí a coisa vai longe, né? Degringola total. E aí como eu falei, são os excessos, os extremos nunca são saudáveis. Quando você deseja algo de forma insaciável, mais você se perde, você é como se entrasse numa areia movediça e ficasse preso nela, se afundando cada vez mais. A gente precisa se trabalhar, né, através principalmente do autoconhecimento, para que a gente não seja fisgado, não seja enfiado dentro dessa lama, dessa areia movediça. Porque os desejos, eles são assim, insaciáveis. Quanto mais a gente quer, mais a gente vai buscar mais e mais e mais, e a gente nunca se sacia, nunca tem esse contentamento, né? A gente deve buscar o contentamento. Essa é uma palavra que eu acho fundamental. Quem busca o contentamento está muito mais próximo da sabedoria. Eu aprendi isso muito com o mestre Dalai Lama. Ele ensinava que quando você busca a simplicidade, principalmente, você consegue o contentamento, não querer nada ao extremo. Como eu falei, a gente pode levar para outras áreas. Eu citei a questão do material, citei os relacionamentos, e antes de passar para o próximo aforismo, gente, eu me lembrei quando eu estava lendo essa historinha, que nós somos tão desejantes de um jeito, que às vezes a gente quer até desejar e compreender as coisas que estão nesse universo do intangível, coisas que a gente nunca vai conseguir compreender com totalidade. E faz parte da nossa vida, e é bom que seja assim, porque senão a vida perde a graça, perde o sentido. A gente acaba achando a vida insossa, entende? Era uma historinha voltada para a espiritualidade, gente. Eu já escutei algumas vezes, eu me lembro que eu li num dos livros do Osho, eu cito o Osho constantemente por aqui, sobre a busca de Deus, né? Nós, desde que nos entendemos por gente, sempre buscamos compreender Deus. O que significa Deus? É algo tão abrangente, tão grande, tão inconcebível de você colocar numa caixinha, que não dá. Por mais que a gente faça estudos, tem altos estudos teológicos para entender Deus, a gente nunca vai conseguir. E essa historinha contada pelo Osho era tipo personificando Deus. Tinha uma pessoa que era um ávido para conhecer Deus, era um grande estudioso, um peregrino, e ele tinha viajado o mundo inteiro procurando Deus. Ele queria encontrar Deus e ter uma conversa, um diálogo com Deus. E aí ele ia de aldeia em aldeia, de país em país, viajava, passava dias e dias viajando, até que chegou aquele dia assim maravilhoso, aquele dia perfeito, que finalmente, depois de muita busca, já cansado, ele chegou no lugar que as pessoas disseram: ali está Deus. Você tem que subir aquela montanha, e é uma montanha íngreme, é muito trabalhoso chegar lá, mas tem lá uma porta que tem dizendo: aqui está Deus. Quando você abrir aquela porta, entrar por aquela porta, pronto, toda essa sua sede, esse seu desejo de encontrar Deus vai ser saciado. Aí o que essa pessoa fez? Ela ficou: maravilha, eu vou lá conhecer Deus, finalmente a minha busca ela vai ser saciada por encontrar Deus. Ele foi, subiu, se cansou, chegou lá todo suado, chegou na frente da porta e tinha lá: Deus está aqui. Quando ele chegou, prestes a mexer na maçaneta da porta para entrar, ele pensou: poxa, se eu fizer isso, toda a minha vida ela vai acabar. Tudo aquilo que eu busquei, essa sede dentro de mim vai morrer, vai arrefecer, e a minha vida vai perder o sentido. Quando ele estava prestes a abrir essa porta, ele simplesmente recuou, né, deu meia volta e voltou para casa, continuou sua peregrinação em busca de Deus. Não é bonita essa história, gente? Porque ela é muito simbólica, eu acho muito linda, assim, é bem didática, para que a gente entenda que a gente precisa dos desejos. Os desejos, eles nos movem. Se a gente consegue saciar todos os nossos desejos, o que vai resultar disso? No mínimo, uma depressão, porque você vai ver que a vida perdeu a graça. E a gente estar aqui é uma dádiva, nós sempre temos algo a aprender, algo a nos desenvolver, e é isso que nos move. Que a gente tenha esse desejo visto dessa maneira mais positiva, como diz o Nietzsche.
né? Nós amamos muito mais o desejo do que obter o objeto desejado. Seja ele algo material, palpável, seja ele algo intangível, como essa historinha que eu falei sobre Deus. Que a gente sempre dê um espaço para o desconhecido, para aquilo que não tem como a gente dar uma explicação completa, total, porque é isso que nos move. Ter muitas coisas que são desconhecidas, beleza? Vamos lá pro 190. Achar consolo em tudo. Até os inúteis têm um consolo, são eternos. Não há mal que sempre dure. Para os tolos, o consolo é ter sorte. E a sorte é como diz o provérbio: os belos gostariam de ter tanta sorte quanto os feios. Para viver muito, é preciso valer pouco. O copo trincado não quebra, acaba por enjoar de tanto que dura. Parece que a sorte inveja as pessoas mais importantes, recompensa a inutilidade com a duração e a importância com a brevidade. Os importantes serão sempre poucos, e os que não servem para nada, eternos, ou porque assim é. Quanto ao desventurado, sorte e morte parecem conspirar para esquecê-lo. Esse aqui, gente, é um aforismo extremamente abrangente. Quando eu estava lendo desses de hoje, esses 4 que a gente vai ver hoje, na minha concepção, é aquele que abre janelas para as mais diversas interpretações possíveis. Tem no mínimo umas 5 interpretações diferentes pode ser dada a esse aforismo. Como eu comentei num vídeo bem recente, se você tiver outra interpretação, ver de uma outra forma esse aforismo, fique à vontade para comentar aqui embaixo, trazer a sua visão, agregar valor a esse vídeo, né, com mais conhecimento, com mais vivências, experiências. Eu adoro ler os comentários de vocês. Quem quiser, né, tiver inspirado para isso, fique à vontade, certo? Quando eu estava lendo, gente, esse aforismo desse consolo em tudo, é muito interessante o que ele fala aqui, né, sobre algumas pessoas importantes, como se elas fossem embora mais cedo e aquelas que não são durassem mais. Na mesma hora eu me lembrei de uma música super bonita do Renato Russo, na época do Legião Urbana. Ele tem uma música chamada Love in the Afternoon, que ele fala isso, né? É tão estranho, os bons morrem jovens. Assim parece ser, quando lembro de você. É uma música muito, assim, meio triste, né? Meio melancólica. Mas essa frase, ela é muito interessante. Ela não pode ser vista como unanimidade. Ela não acontece assim com todo mundo. Mas é muito interessante. É comum a gente ver isso. Pessoas que são jovens, pessoas que ainda poderiam ter muita vida pela frente, acabam indo embora da nossa vida. E elas fazem uma falta danada, porque eram pessoas muito atuantes no bem. Quando eu estava lendo esse aforismo, eu fiquei pensando assim, até numa nova concepção, a frase mais bacana, mais, para mim, pelo menos para mim, a mais impactante, é quando ele diz, para viver muito é preciso valer pouco. Um pouco mais para frente, recompensa a inutilidade com a duração e a importância com a brevidade. Essa frase aqui, ela é muito legal. Recompensa a inutilidade com a duração e a importância com a brevidade. Aqui ele está falando mais ou menos isso, que às vezes pessoas que têm um potencial gigantesco de transformações, de revoluções, vão embora muito cedo, enquanto outras que são inúteis, que não fazem nada de relevante, têm aí uma vida longeva de 80, 90, 100 anos, às vezes até mais, e elas acabam sendo até um fardo muitas vezes. E aí ele diz que isso é o comum, mas que tal a gente também trazer uma outra visão? Eu já comentei várias vezes por aqui que procuro cuidar super bem da saúde, para que eu possa ter uma vida longeva. E eu percebo que cada vez mais isso tem se tornado uma tendência. Eu acredito que isso também faz parte dessa transição planetária. Nós, como seres humanos, estamos cada vez mais preocupados com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, muito acima da beleza do corpo, porque isso é secundário. O mais importante é a gente cuidar da nossa saúde orgânica, porque nós somos um corpo físico, e esse corpo, para funcionar bem, para ter plenitude, ele precisa ter uma boa alimentação, ter atividades físicas, ter um sono regular, ter momentos de meditação, isso o mínimo, né, para que nós tenhamos harmonia. Cada vez mais tem pessoas buscando isso, e quando isso é buscado com consistência, com persistência, a nossa tendência é de viver muito mais, ter uma vida longeva.
E quando a gente tem isso, de ter uma vida longeva e nós ativamente buscamos contribuir, fazer a nossa parte no todo, colocar os nossos dons, nossos talentos para o máximo de pessoas que a gente conseguir, isso é revolucionário. E aí a gente pode fazer até uma pequena mudança nessa frase, ou pelo menos acrescentar: ó, recompensa a inutilidade com a duração e a importância com a brevidade. E que tal ter uma terceira possibilidade? Ter a importância com a duração. Eu pensei nisso quando eu estava lendo esse aforismo e deu essa inspiração, esse insight para trazer esse ponto de vista também, que não foi trazido pelo Baltazar Gracian, mas que é possível. Que tal nós que estamos aqui nos dedicando a esse autoconhecimento, buscarmos esse terceiro caminho, essa terceira via, dessa importância, nós fazermos algo relevante para nós, para a sociedade, para o mundo como um todo, e nós cuidarmos da nossa saúde, fazermos o máximo possível para que nós tenhamos duração de vida e assim nós sermos revolucionários. Isso é possível, gente. Se não fosse possível, a gente nem falaria a respeito. Eu falo porque eu sei que é possível. Vamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar mental, emocional, físico, para que assim tenhamos uma vida longeva e façamos o melhor que a gente pode para contribuir com o todo. Assim nós teremos essa importância com a duração, certo? Como eu falei, tem muitas outras interpretações possíveis, mas eu quis trazer esse ponto de vista para esse aforismo. Vamos lá para o 191. Não aceitar cortesia como pagamento é uma espécie de logro. Alguns, para enfeitiçar, não precisam de ervas mágicas da Tessália. Ao tirar o chapéu para cumprimentar do jeito certo, encantam os tolos, isto é, os presunçosos. Mercadejam a honra e pagam as dívidas com um vento de palavras bonitas. Aquele que promete tudo, promete nada. As promessas são um escorregão para os tolos. A verdadeira cortesia é um dever. A cortesia falsa, um ardil. E um ardil é a cortesia expressiva. E a cortesia expressiva não é dignidade, mas dependência. Quem a pratica reverencia não a pessoa, mas a riqueza e a lisonja. Não as qualidades que reconhece, mas favores esperados. Aqui, gente, ele está falando sobre várias questões dentro desse aforismo. O título dele, Não Aceitar Cortesia como Pagamento. Aqui ele está falando que tem muitas pessoas que são muito do falar e pouco do agir, né? E às vezes elas tendo uma fala bonita, uma fala convincente, elas prometem, e muitas vezes elas não cumprem com aquilo que prometem. Eu até tenho uma observação para esse aforismo sobre a questão das promessas, gente. Se tem uma coisa que eu na minha vida evito, é prometer. Porque prometer é algo que tem uma conotação muito religiosa muitas vezes. Se você olhar no dicionário, um dos significados de promessa tem aquela relação bem do Antigo Testamento, da terra prometida. Tinha aquela terra prometida onde era só glórias e luzes e cavalinhos de unicórnios e essa coisa assim muito viajante, né? Tem essa conotação muito religiosa. Então, promessa, até hoje, traz essa carga muito religiosa de você prometer e aquilo ali vai ser uma bênção dos céus. Quando você promete, você vai ter um lugar no céu por causa disso. Não é bem por aí, gente, porque promessa quando você esmiuça, o que significa prometer é quando você diz que você vai fazer algo no futuro. É quando você diz que realmente se compromete para fazer algo no futuro. Mas a gente não sabe como vai ser o futuro. O futuro é incerto. A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Então quando você promete, é um risco. Existe sempre um risco na promessa, entende? Então é muito diferente do prometer, é você se comprometer. São duas palavras absolutamente diferentes. Eu gosto no meu dia a dia de trabalhar com comprometimento. O comprometimento é quando você faz algo com consistência todos os dias dentro das suas possibilidades. Quando você não faz nada que fuja do universo do possível para você. Dentro do seu universo, das suas capacidades, dos seus talentos, dos seus dons, você não extrapola isso. Então você sabe que é possível ser realizado. Tem muitas pessoas que às vezes são umas vigaristas nesse sentido. Elas prometem coisas que elas sabem que não podem cumprir. E isso pode acabar até mesmo com a reputação delas.
serem vistas como pessoas más, pessoas falsas, pessoas mentirosas e por aí vai. Que tal a gente mudar um pouco isso, mudar essa ideia de promessa, que tem essa carga tão religiosa, para algo que seja um comprometimento, que tenha a ver com o dia a dia, com a consistência, com o seu poder de realização? O comprometimento é muito bacana quando você trabalha em si, ser comprometido com a causa, com o seu trabalho, com seus relacionamentos, com a própria espiritualidade. A sua vida, gente, ela vai embora no bom sentido, né? De você crescer indefinidamente. É isso que eu quero para a minha vida, e ao trazer essas questões, quem sabe inspirar pelo menos alguns de vocês a cortarem essa ideia de promessas e trabalharem em si o comprometimento. Comprometimento é absolutamente diferente. É você acreditar, né, você ter força, né, determinação naquilo que você sabe que tem valor, seguir por ali, seguir por esse caminho e assim fazer uma enorme diferença tanto na sua vida como na vida de outras pessoas. Claro que há muito mais que pode ser levantado dentro desse aforismo, mas eu quis ser bastante objetivo e trazer as ideias que para mim foram mais impactantes. Vamos lá para o 192 para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim: o pacato tem vida longa. Para viver, deixe viver. As pessoas pacíficas não vivem apenas, reinam. Ouça e veja, mas mantenha-se calado. Um dia sem tensões significa uma noite repousante. Viver muito e com gosto é viver duplamente. É fruto da paz. Tem tudo aquele que não se preocupa com aquilo que não importa. Não há bobagem maior do que levar tudo muito a sério. Manter-se aberto àquilo que não interessa é tão tolo quanto não se envolver com aquilo que interessa. Esse aqui é um aforismo mais curto, de todos que a gente vai ver hoje, é o mais curto. Essa parte do finalzinho ela é brilhante. Não há bobagem maior do que levar tudo muito a sério. Manter-se aberto àquilo que não interessa é tão tolo quanto não se envolver com aquilo que interessa. Quando eu estava lendo esse aforismo, gente, na mesma hora eu me lembrei, foi aquilo que eu comentei bem no comecinho do vídeo, sobre a ignorância. A gente tem uma relação com a ignorância muito taxativa, muito como sendo uma coisa ruim, a pior coisa do mundo, você ser ignorante. Porém, existe aquela ignorância boa. Existe um lado positivo na ignorância. Porque olha só, vocês vão entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Ignorância, gente, ela vem do verbo ignorar. Ignorar é como se você retirasse algo. Tem 5 opções, para ficar bem claro, tem 5 opções e você pode escolher somente uma. Você vai ignorar 4 e ficar com uma. São escolhas, entende? Você ignora 4 e fica com uma. Ignorância, pegando mais o estrito da palavra, é isso, é você ignorar, você retirar algo. Então existe um lado positivo da ignorância, que é quando você retira aquilo que é inútil, aquilo que não vai lhe ajudar nem acrescentar em nada. Eu, na minha vida, tenho procurado fazer cada vez mais isso, ignorar aquilo que é irrelevante, aquilo que não vai fazer nenhuma diferença na minha vida concreta, no meu cotidiano, dentro das minhas realizações, naquilo que eu vim para fazer. A gente precisa buscar isso, ter essa busca de elevação de consciência e sabendo que tem um lado positivo da ignorância. Eu vou trazer um exemplo para que fique super claro como é que é a proposta desse aforismo e como que eu levo isso para a minha vida. Quando você sabe que algumas coisas você não tem como mudar, você pode ignorar. Há muitos anos eu não assisto televisão, por exemplo, e principalmente telejornais. Eu opto por conscientemente não perder meu tempo sabendo os pormenores do que está acontecendo pelo mundo afora, sobre a pandemia, o número de mortos, o número de contaminados, como é que está sendo o processo de vacinação, né? E aí levando para o outro lado também o lado da política, como é que está sendo as campanhas eleitorais que já estão aí fervilhando em pleno 2021, como é que está sendo essa campanha para 2022, eu não quero saber de nada dessas coisas, porque isso não vai mudar a minha vida no meu dia a dia, como eu realizo os meus trabalhos, entende? Então eu opto por, em vez de eu perder meu tempo com isso, eu me focar naquilo que é mais importante, em ler bons livros, em assistir bons vídeos, assistir lives interessantes que agreguem valor para mim e eu possa passar adiante
nesses vídeos, em outras coisas que eu faço também, nas publicações pelo Instagram, pelo Facebook, entende? Eu estou canalizando a minha energia para algo bom. A nossa energia, gente, ela às vezes é drenada com essas coisas que a gente pode ignorar, entende? Então eu estou aqui levantando essa possibilidade para que você, se conectar com o que eu estou dizendo, fazer a mesma coisa, ignorar aquilo que você sabe que não vai fazer nenhuma diferença na sua vida prática, dentro das suas realizações, daquilo que você veio para fazer, os seus dons, seus talentos. Assim a gente vai estar utilizando essa ignorância boa ao nosso favor. Ignorância no sentido de cortar algumas coisas, ignorar algumas coisas para ter melhores escolhas. É assim que eu vejo esse aforismo. Não é bacana, gente? Ele, claro que tem muitas outras ideias por trás, né, que ele traz como complemento, mas eu quis ir direto para esse ponto que para mim é o mais impactante e é o que eu mais assim tenho vontade de compartilhar e de passar adiante como uma reflexão, como uma possibilidade de transformação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo de hoje, muito amplas como sempre. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e continuarem acompanhando os vídeos. Tem muita coisa bacana ainda pela frente. Um grande abraço e até a próxima.